Por que precisamos tratar sobre a doutrina do arrependimento? Primeiro, porque o nosso coração é mau, é enganoso. O nosso coração, por uma figura feita pelo próprio Cristo, é uma salinha de reuniões que trata de assuntos que Deus desaprova. Por isso que Jesus disse que do coração do homem procedem os maus desígnios: prostituição, homicídios, roubos e tantos outros pecados. E aí Salomão, sabendo da maldade do coração, iluminado por Deus, ele disse: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E a palavra guardar aí é pastoreia, vigia, fica de sentinela. Por quê? Se você tem algo perigoso a tratar, este algo perigoso é o seu próprio coração. O coração é tão perigoso que coloca ideias que nós nunca, em sã consciência, teríamos condições de criá-las. Eu não sei se você já viu entrevistas de homens que depois de cometerem os crimes, são entrevistados por repórteres, policiais, e eles perguntam: por que você fez isso? E aí eles dizem: eu não sei por que eu fiz isso. Alguns outros dizem: foi uma voz que mandou eu fazer isso. E essa voz, que voz foi essa? Foi a voz interna do coração, bem apresentado aqui nessa peça. É do coração que vem essa tentação para se render à vaidade. E há tantos outros pecados: suicídio, homicídio, complexo de inferioridade, arrogância, brigas, contendas. Tudo isso vem do coração. E por causa disso, nós deveríamos estudar mais sobre a doutrina do arrependimento. E o arrependimento, presta atenção, é o primeiro sinal interno de um verdadeiro novo nascimento. E eu preciso tratar desse assunto hoje com vocês. Eu fui direcionado pelo próprio Deus, creio isso, aqui no púlpito, por causa da ênfase que o Novo Testamento dá nessa doutrina. Veja que João Batista começa seu ministério não convocando as pessoas a serem ricas ou até mesmo curadas. Naquela época em que o Império Romano dominava o mundo, boa parte do mundo antigo, a pobreza era muito grande, não tinha saúde pública, a expectativa de vida era muito baixa, pestes eram constantes, morte em grande escala por doenças. Mas João Batista não convida as pessoas para serem curadas. Elas não convidam as pessoas a participarem de uma campanha e mudarem a condição financeira. A primeira pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí talvez você diga: mas João Batista foi antes de Cristo, veio como precursor, abrindo um caminho. Mas o que foi que Cristo pregou? Depois de João Batista, vem o próprio Cristo. Então, capítulo à frente, capítulo 4, versículo 17. Acerca de Cristo diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então veja que a ênfase no Novo Testamento, trazendo à luz o comportamento dos primeiros pregadores, mostra que o arrependimento era a mensagem tônica. João Batista, logo após Jesus, e Jesus escolhe 12 discípulos, e na primeira vez que Jesus os envia, o que é que Jesus manda esses 12 discípulos pregarem? Marcos capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Mas depois desses 12, Jesus acumulou 70 discípulos. E qual foi a ênfase que Jesus ordenou que deveria ter na mensagem desses 70 discípulos? Era a mensagem do arrependimento. Olha o que diz Lucas 24, 47.
em que em seu nome se pregassem o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olhe para cá, meu amor, eu vou terminar hoje muito rápido. Precisamos nos debruçar sobre a doutrina do arrependimento, sabe por quê? Por causa do nosso coração. O nosso coração é mau e enganoso. É por isso que, por não conhecer muito o coração, tem pessoas que se tornaram mestres em teatro. Você já viu pessoas na igreja? Como sabem fazer teatro, elas cantam. Elas levantam a mão. Elas sabem se encaixar numa performance que, olhando para ela, a gente diz, é crente. Veja que um homem como Cornélio fazia orações, dava esmolas, e em Atos Lucas diz que Deus atentava para isso. Mas Deus mandou Pedro ir na casa dele dizendo, Cornélio, apesar das suas boas orações, das suas boas esmolas, você precisa se arrepender. Porque Deus não está interessado em performance, naquilo que eu apresento externamente. Deus está interessado se o que eu apresento exteriormente é fruto da verdade que há no interior. Por isso que a gente precisa constantemente estudar essa doutrina para revisar a nossa alma. O apóstolo Paulo, por algumas vezes, mandou os irmãos testarem a si mesmo para ver se de verdade estavam na fé. E ele ainda provoca dizendo, se não é o caso, que vocês já não mais pertencem a Cristo. Olhe para cá, meu amorzinho. Olha para cá, Zezão. Você já imaginou que frustração? Naquele grande dia, você está aqui na expectativa, no congresso da região 4, e você cantou, distante de ti, Senhor, não dá para viver, até que de repente a trombeta toca, e o seu nome não é chamado. Por isso que precisamos tratar sobre o arrependimento. Primeiro, porque o nosso coração é mau. Segundo, esse coração mau faz a gente viver um auto-engano. Quem aqui já pegou o ônibus errado, pensando que estava indo para o lugar que queria? Eu, a primeira vez que visitei São Paulo, eu peguei um metrô. Os irmãos me ensinando, eu não sabia nem entrar no metrô, porque era tipo um ticketzinho assim, ainda é hoje, que a gente coloca lá no troço lá e ele abre. E aquele ticket eu pensei que era... Não, na verdade o ticket entra na máquina lá. E eu vi pessoas com cartão magnético e elas colocavam eu botando o ticket assim para abrir a catraca e não abria. E foi acumulando aquela fila atrás de mim. Até que um guarda veio me ajudar e já olhou de cara e fez, você não é de São Paulo não, né? Eu disse, não. E é da onde? Da Paraíba. Aí ele deu aquele sorrisozinho assim. Aí fez, não é assim paraibano. Tá. Aí eu acho que eu fiquei tão nervoso que de vez de pegar o metrô para uma direção, peguei para outra acreditando que estava no caminho certo. Até que eu cheguei no ponto final e descobri que tinha chegado no lugar errado. E tem gente desse jeito assim na igreja. Jura que vai para o céu, jura que está subindo, mas não sabe ele que está no caminho errado. A ênfase no Novo Testamento sobre a doutrina do arrependimento é tão forte que começa por João Batista, continua por Jesus, vai para os 12 discípulos, depois para os 70 discípulos, e em Atos dos Apóstolos, onde o protagonismo é dado a Pedro e a Paulo. Sabe qual é a ênfase desses dois principais pregadores na igreja primitiva? É o arrependimento. Olha o que Pedro diz em Atos 2:38. Aqui o contexto é o derramamento do Espírito Santo, aquele grande barulho, a multidão vem procurando saber o que estava acontecendo e vê-se línguas repartidas como que de fogo, caindo sobre a cabeça de aproximadamente 120 irmãos que falavam outros idiomas, e alguns escarnecedores diziam, eles estão embriagados 9 horas da manhã.
Pedro, olhando esses carnes e ouvindo isso, se levanta e diz: não, não é embriaguez, não é cachaça, isso é cumprimento de profecia, pois está escrito no livro de Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele continua dizendo que o derramamento do Espírito Santo é por causa da crucificação de Jesus. E quem foi que crucificou Jesus? Pedro olha para a multidão e diz: vocês crucificaram o autor da vida, entregaram ele na mão de iníquos, vocês são culpados, mas este que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que a morte o retesse, e a este Cristo Deus fez Senhor e Deus. Aí a multidão, ouvindo isso, sabendo que a culpa estava sobre eles, perguntam a Pedro: que faremos nós, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor. Olha só, na primeira pregação de Pedro, arrependimento. Não sei se vocês estão prestando atenção. A primeira pregação de João Batista é: arrependam-se. A primeira pregação de Jesus é: arrependam-se. A primeira pregação de Pedro é: arrependam-se. E do apóstolo Paulo, pregando diante do governador Agripa, falando sobre o histórico do seu chamado, na sua defesa. Olha o que ele diz em Atos 26 e 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Dá para entender isso? Como é sério essa doutrina e como devemos se debruçar sobre ela. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje à noite eu não posso dizer que o desejo de Deus é que você saia daqui rico ou curado. Talvez algumas pessoas entraram aqui doentes, mas talvez vocês vão voltar para casa doentes, porque talvez não seja o desejo de Deus curar vocês. Talvez não seja o desejo de Deus algumas mocinhas que estão aqui casarem numa idade, vamos dizer assim, apropriada pela sociedade, estabelecida até 20 anos, 25 anos. Talvez vocês vão completar 40 anos e não vão casar. Que susto, hein? De novo eu com esse assunto. Eu não posso dizer que é desejo de Deus que você case, que você seja curado, que você seja rico. Mas uma coisa eu posso dizer: é do desejo de Deus que você se arrependa. Preste atenção, acerca deste desejo eu não tenho dúvida que Deus o tem acerca de todos nós. Olha o que Pedro diz, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ênfase aqui é: Pedro está dizendo que nos últimos dias surgirão muitos falsos mestres e escarnecedores, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde antigamente escutamos essa história que o Senhor vai voltar e até agora nada. Aí Pedro diz: sabe por que ele não veio ainda? Não é porque ele mudou a palavra, porque ele não retarda a sua promessa. Mas sabe por que ele não veio ainda? É porque ele está sendo longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olhe para quem está do seu lado. O grande desejo de Deus hoje para você é que você se arrependa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: sem arrependimento não tem como você entrar no céu. Olhe para cá, meu amor. O evangelho adocicado, feito de pirulito e dado a multidões por aí, é que Deus é amor. Agora você já parou para pensar que esse Deus que é amor matou o próprio filho? Já parou para pensar nisso? Não, porque a ênfase está: Deus é amor, mas não tem como desassociar o amor de Deus sem olhar para a cruz. Aí a Bíblia diz, Paulo diz: se ele não poupou o seu próprio filho, não porque o seu filho havia pecado, mas porque o seu filho carregava os nossos pecados. Olhe para cá, lindão. Se ele não poupou o filho, vai poupar você por quê? Sabe aquela mensagem que diz por aí: sempre se há vida, há esperança? Essa é uma mensagem mentirosa. Porque o apóstolo João disse na primeira epístola: existem pecados que não é para a morte,
Mas existem pecados que é para a morte, e sobre esses eu digo, não orem mais. Tem gente que está tão afundado no pecado, que o próprio Deus o abandonou. Ah, pastor, e Deus abandona? Que Deus mau. Deus não é mau, Ele é justo. Ele dá tempo, mas não dá o tempo todo. E ninguém venha dizer que não escuta a voz de Deus, porque Deus fala. Deus fala pelas coisas criadas. Ele fala no raiar de cada dia. Ele fala no chegar de cada noite. Ele fala no brilho de cada estrela. Ele fala no canto de cada pássaro. Ele fala pelas circunstâncias, pelas enfermidades, pelos acidentes. Ele fala pela lei dos homens. Ele fala nas igrejas, pelos hinos cantados, pela mensagem pregada. Ele fala pelos dons dados à igreja, dom de revelação, dom de profecia. Ele fala. A questão é que as pessoas ouvem a voz de Deus, mas não escutam a voz de Deus. Inclusive hoje à noite Deus está falando comigo e com você, e quem tem ouvidos ouça. Claro que eu queria hoje à noite aqui trazer uma mensagem papinha para você. Oh, meu chuchuzinho, você é um moranguinho da torta de Jeová. Mas isso não é o que Deus quer falar comigo e com você. O que Deus quer falar comigo e com você hoje é: arrependa-se, porque o que eu tenho para você é melhor do que o que este mundo te oferece. E um dia alguns religiosos questionando Jesus, porque para os religiosos, presta atenção, a gravidade do que acontece com você reflete o tamanho do pecado que há no seu coração. Então os religiosos acreditavam assim: nasceu cego, foi o pai ou a mãe que pecou. Já viu gente assim? Tipo amigos de Jó, se está acontecendo uma tragédia, ei! Aí Jesus corrige isso e diz assim: não meça ninguém por aquilo que acontece com ele. Porque nada do que pode acontecer comigo e com você é tão trágico assim. E aí em Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesus está comentando aqui. Jesus é provocado por alguns religiosos dizendo: ei, aqueles galileus que foram mortos dentro do templo, olha que coisa terrível. Homens estão oferecendo um sacrifício no templo e Herodes manda os soldados romanos ir lá para matá-los. E o sangue deles é misturado com o sangue do sacrifício. Aí os religiosos perguntam a Jesus: esses homens que morreram lá, morreram por causa dos seus pecados graves? Jesus disse: não. Porque se fosse assim, aqueles que morreram no acidente da construção civil na torre de Siloé, a torre que caiu sobre eles, então eles também teriam um grave pecado. Aí Jesus diz: não, não é a forma que você morre. Você pode morrer de espada ou pode morrer de acidente. A questão não é como você morre, é como você está quando a morte chega. Porque tem crente que o avião cai e ele morre, como aquele pregador do Rio Grande do Sul, no avião da Latam, lembra? Coisa terrível. Foi para o céu. E tem gente, irmão, que morre bem quietinho, vai para o inferno. A questão não é como você morre, a questão é: quando a morte chegar, como está o seu coração? Eu vim falando sobre a ênfase que o arrependimento dá no Novo Testamento. O Novo Testamento dá o arrependimento. Mas o que é arrependimento? O que é arrependimento? Aquilo que é comum a gente escutar, né? Tentando decifrar arrependimento. Arrependimento é meia volta. É verdade. Mas arrependimento de forma mais profunda, presta atenção, é uma mudança de ponto de vista. É uma mudança de pensamento ou de ponto de vista no tocante à nossa obrigação para com Deus. Olhe para cá, meu amor. Sabe o que é arrependimento? É mudança de ponto de vista. O que é ponto de vista? É suas convicções. É mais ou menos assim. Deixa eu usar aqui uma ilustração. Vamos dizer que uma dessas moças ou desses rapazes gosta de chamar palavrão. Então não pode cair uma vassoura em casa e pá, um palavrão. Mas depois botar lá Cassiane para tocar.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Então a pessoa tem a convicção que pode falar palavrão e isso não interfere na vida dele com Deus. Isso é um ponto de vista, você acredita. Vamos dizer, olhe para cá, paixãozinha. Vamos dizer que você é uma mocinha, um rapaz, que quando sua mãe fala com você, você é atrevido com seu pai, com a sua mãe. Você quebra o primeiro mandamento com promessa. Mas isso, o seu ponto de vista, você acha que isso não entristece o Espírito Santo. Por isso que você vem para o movimento aqui do R7. Oh, glória, aleluia. Você fala até línguas estranhas. Até que a luz do Evangelho brilha. E aí você lembra daquele texto: não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. E aí você olha assim e diz: meu Deus, eu falava palavrão e acreditava que não fazia mal, mas a Bíblia diz que faz mal, é pecado. E aí o seu ponto de vista é transformado. Olhe para cá, meu amor, Jesus está falando tanto com você. Vamos dizer que um rapazinho aqui, ele é bem bonitinho. Aí as pestinhas das meninas ficam: gatinho, deixa eu dar um beijinho em você. Aí você beija uma enquanto está na fila mais 10. Mas vem aqui para o culto, abre a Bíblia e até lê o Salmo de forma empoderada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Até que a luz do Evangelho brilha e você lê aquele texto: fugir da prostituição. Jesus até parece que não está falando, mas está falando muito hoje aqui. Então o que é arrependimento? O arrependimento é mudança de ponto de vista. Você acreditava que aquilo era certo, até que a luz da palavra brilha no teu caminho e você diz: que loucura eu fazia. É interessante que na medida que eu estou pregando, a luz do Evangelho está iluminando os quartos mais escondidos do coração de muita gente aqui. Então o que é arrependimento? Arrependimento significa possuir essa atitude mental a respeito de algo. É uma revolução de pensamento a respeito de pontos de vista que eu pensava que estava correto, mas não está. Por exemplo, um movimento feminista aí diz que vocês, meninas, devem casar, mas não ser sujeita ao marido. E lembre-se que a palavra sujeição no Novo Testamento, nas Escrituras, não tem nada a ver com sujeição no sentido de ser capacho, mas no sentido de ocupar a sua função. E qual é a função da mulher dada pelas Escrituras? De auxiliadora, ponto de apoio, para turbinar o homem, a fim de que o homem seja aquilo que a Bíblia determinou para ele ser. Então a mulher é tipo uma coadjuvante, é tipo alguém que coloca a bola para frente para o marido fazer gols na vida. Entendeu qual é o papel da mulher? Mas aí você bota na sua cabeça que você é dona de você e você vai casar e não tem, desculpa a expressão, não tem macho nenhum que mande em você. Aí tu casa e se divorcia. Aí a culpa é de quem? Dele e do diabo. Não, a culpa é sua, que não deixou a luz do Evangelho iluminar você. Aí o diabo está colocando agora na mente das mulheres, sabe o quê? Não tenham filhos. Lembre-se que gerar filhos no contexto do casamento é mandamento bíblico, a não ser que seja uma questão de saúde, mas é crescer e multiplicar e povoar a terra. Eu tenho 2 meninas e estou tentando convencer a minha esposa a ter mais 10, porque eu quero 12, as 12 tribos de Manuel. Glória a Jesus de Nazaré. Aí as meninas agora não querem filhos. Olhe para cá. E sabe o que a Bíblia diz acerca de filhos? São herança do Senhor. Você diz que não quer ter agora, vai chegar a idade, não vai ter como ter mais. Aí vai chegar a velhice, quem vai cuidar de você? O asilo. Você não tem filhos. Você não tem pessoas para cuidar de você pelo amor. Vai ter pessoas que vai cuidar de você pela obrigação e pela aposentadoria que você vai ter. Eita, que eu estou falando demais, já tem gente com a cara feia para mim dizer: essa peste não para de pregar, não?
O que é arrependimento? É mudança de ponto de vista no que diz respeito à vontade de Deus e à palavra de Deus para mim. Olhe para cá, meu amorzinho. A régua da nossa vida não é aquilo que se estabelece lá fora, é aquilo que Deus diz pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer andar certo, ande pela palavra. Você pode até morrer pobre, pode até morrer doente, pode até morrer sozinho, mas vai ter garantida que você vai ter vida eterna. Agora, fora da palavra, você pode ter dinheiro, pode ter fama, mas a Bíblia pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final? Vamos lá. Eu quero chegar no final já. E quais os impactos do arrependimento na vida da gente? 3 principais impactos. Primeiro, o coração de um arrependido, em primeiro lugar, passa a detestar o pecado. Veja que crente peca. Crente peca ou não peca? Peca. Eu estava vindo para cá e eu falei com o irmão Raí que Deus me deu um livramento muito grande. Foi com o senhor que eu comentei? Não sei, acho que foi contigo ou com outra pessoa. Eu estava vindo ontem para cá e eu passando uma fila de uns 5 carros. No meio da ultrapassagem, um deles não me viu e me trancou. E eu fui lá para o outro acostamento. Eu pensei que o carro ia sobrar. Ainda fez aquele barulho. Digo, meu Deus! E ali eu já estava entregando minha alma a Jesus de Nazaré. Eu pensei que eu ia embora. Mas depois que eu passei um susto, a vontade era voltar e falar com aquele motorista: filho do capeta. E eu ainda pequei dentro do carro. Eu digo, aquilo é uma peste miserável. É cego. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Me perdoa, Senhor. Ele pode não ter visto, foi uma distração. Viu como a gente peca? Agora a gente não peca porque gosta, a gente peca porque somos humanos. O coração da gente é como um carro desalinhado. Quem aqui é motorista sabe muito bem que se você tem um carro desalinhado, tirou a mão da direção, ele... Sabe por que a gente não é direto assim, saindo da faixa? É porque o Espírito Santo assume a direção da nossa vida e guia a gente pela vereda da justiça. Mas o natural, a gente tem essa tendência caída. Então a gente peca, mas a gente peca sempre como um acidente. E nunca por querer pecar. Nós não somos como aquela mulher que Salomão conta, que depois que peca, faz coisas graves, passa a mão nos lábios e diz: eu nada fiz. O pecado na vida do crente é sempre um acidente. Mas aí, presta atenção, o crente que tem um coração arrependido, o primeiro impacto na vida dele é ódio ao pecado. Olha o que diz o Salmo 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ô Zezão. A gente é até tentado, não é não? A brigar, a se prostituir, a roubar, a matar. Já viu aqueles crentes que dizem assim: fulano está falando mal de mim, mas eu vou orar. Eu tenho até pena quando Jesus pegar ele. Isso é macumba de crente. Você está desejando que Deus mate o seu irmão. Já pensou na gravidade disso? Mas quem é crente com o coração arrependido, toda vez que o diabo vem com a proposta, mata, mente, rouba, trai, faz isso, faz aquilo, ele diz: o sangue de Jesus tem poder. Eu sou crente, sou remido, sou cidadão dos céus, não vale a pena. Eu sei que tem vantagens, mas são vantagens passageiras. As consequências serão mais graves. Aí você vai falando com o seu coração, você vai pregando para a sua alma. Sabia que você tem que ser o seu maior pregador? Lembra do salmista no Salmo 42? Porque te perturbas, ó minha alma, dentro de mim, porque te inquietas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O verdadeiro cristão, ele vive nesse estado de arrependimento. As reuniõezinhas acontecem no coração, desobedece a pai, sai fugido de casa,
faz isso escondido, mente, inventa uma injúria, mas aí o coração do crente arrependido dizendo: não, eu não sou sujeito às minhas paixões, nem à minha vontade, eu não sou dirigido pelo meu coração, não, eu não faço o que o coração sente, eu faço o que a palavra orienta. Detestar o mal. Segundo impacto do arrependimento na vida do crente é tristeza por causa do pecado. Olha o que diz 2 Coríntios 7:9. E agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Olhe para cá, meu amor. Crente que não é regenerado, que o coração não é arrependido, ele peca e vem para a igreja e faz teatro. Oh, irmão Sérgio, o senhor pode ficar de pé? Eu estava com a saudade do Senhor. Isso é um homem garboso. Isso é um caminhão carregado de unção e de livros de teologia sistemática. Deixa eu lhe dar uma... Oh, glória. E o coração dizendo: ah, infeliz, só te aguenta assim por causa do povo desgraçado. Crente de coração arrependido nem assim não. Ele senta do lado aqui do irmão Sérgio. Vamos dizer que o irmão Sérgio fez um mal contra ele. Aí ele diz: ô irmão Sérgio, depois eu quero conversar com o senhor. O senhor pisou no meu pé naquele dia, me machucou, não gostei não. A gente vai conversar. A gente vai conversar porque eu estou aqui na igreja, não estou nem aguentando olhar para a sua cara. E a gente tem que acabar com esse negócio, que a gente é crente, a gente vai para o céu, é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma igreja. A gente tem que resolver esse negócio. E eu não vou dizer que está bem não, porque não está bem não. E a Bíblia manda a gente dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Aí Jesus está no coração desse crente. Ô, glória! Olhe para quem está do seu lado e pergunta assim: tu é falso comigo, é? Isso, responda não. Eu não vim trazer confusão aqui hoje. A gente fica falando dos cachaceiros e das prostitutas, e o que tem de notinha de R$3 não é brincadeira. Um dia uma irmã chegou para mim e fez: pastor, o senhor me perdoa? Eu disse: pelo quê, irmã? Não, eu só queria que o senhor só perdoa se me disser. Vou terminar já, não precisa me processar. Primeiro impacto na vida de um coração arrependido é que ele tem ódio ao pecado, ele detesta o pecado. Se peca, é sempre acidente. Segundo, no que diz respeito a ele, quando ele peca, olhe para cá, ele sente tristeza porque pecou. Ele não sente tristeza porque foi pego no pecado. Não tem crente que é assim? Que só depois que é pego, ele não está triste porque pecou, ele está triste porque foi pego na arapuca. É o remorso. Mas quando, preste atenção, você tem um coração arrependido, você peca, você é igual Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. Eu não consigo viver a parte da tua presença. Ele está triste porque o seu pecado entristeceu o seu Senhor, o Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, preste atenção. O coração de um arrependido vive a santidade em movimento. Olha o que diz Lucas capítulo 15, versículos 18 ao 20, que fala da parábola do filho pródigo, aqui na parte que ele se arrepende. Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Olhe para cá, ele deseja levantar-me-ei, e depois do desejo vem a ação, e levantando-se, santidade em movimento. Coração de arrependido não é aquela conversa velha afiada, né? Às vezes tem um rapazinho viciado em pornografia. Aí diz: Jesus, a pornografia é uma desgraça. Oh, pornografia. Eita, peraí. Se você tem um coração arrependido, você dá um jeito.
Você toma atitudes radicais. Lembra o que Jesus disse? Se o teu olho pecar, arranca e lança fora. Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ir com os dois para o inferno. Se uma mão peca, arranca fora. Porque é melhor entrar no céu sem uma das mãos do que entrar com as duas no inferno. O que Jesus está mandando arrancar olho, tirar a mão? Ele está dizendo no que diz respeito a pecado, tem atitudes radicais. Então quebra celular, desinstala Orkut, desinstala Kawaii, desinstala TikTok. Tudo aquilo que é gatilho para você pecar, fuja disso. Você tem que mostrar essas atitudes para dizer a Deus: Deus, tu és prioridade na minha vida e eu não te troco por nada. Eu quero terminar. Tem crente dizendo graças a Deus. Mas não estresse o pastor daqui não, porque ele pode me chamar para o culto de doutrina ainda essa semana. Olhe para quem está do seu lado. Pergunta assim: tu entendeu o que é arrependimento? Então de que tu precisa se arrepender? Responda não, que ele é muito curioso nessa pergunta. Você está rindo aqui, mas é interessante que na medida que você ri, Jesus está vasculhando o teu coração. E você está sentindo. Você está sentindo. Porque a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra e é como fogo que queima. Eu queria lhe fazer um convite, um desafio. Você tinha coragem de baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? E obedecer a um princípio bíblico dito pelo apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Será que você tem coragem de fechar os seus olhos, baixando a cabeça e dizer: Senhor, de que eu preciso me arrepender hoje? E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você veio para a igreja se esconder, você veio para o pior lugar. O Espírito Santo está investigando sua vida agora. Lembra que nas 7 cartas o Espírito do Senhor sempre estava andando no meio da igreja? O Senhor anda no meio dessa igreja aqui. E o Senhor não se engana com gravata, nem com terno. O Senhor não se engana com roupa de grife. Não. O Senhor não se engana com idade, porque é mais velho, porque é mais novo. Não. Ele prescruta corações hoje à noite. E ô Zezão, Deus está falando contigo porque Ele quer o teu bem. E Ele sabe que se tu continuar nesse caminho, o fim dele vai dar caminho de morte. Vai acontecer uma desgraça na sua vida. E antes que venha aquele grito: ah, se eu soubesse, Jesus está te alertando hoje. Muda a tua rota, muda de vida, abandona o mal, larga da impiedade, larga a iniquidade. Ah, pastor, mas eu não consigo. Claro que você não consegue de você mesmo. Mas se você se arrepender hoje à noite, Ele vai te encher do Espírito Santo e vai te dar força de mudar. Vocês têm coragem de cantar um hino aqui? Enquanto esse povo conversa com Jesus? Há coisas que Deus está tratando hoje à noite aqui, sérias e graves. E Deus está falando de forma específica aqui com algumas pessoas. Eu vou lhe dar uma chance de se arrepender hoje. Deus está falando com você. E ainda que esse caminho pareça bom, lembre-se do alerta da Bíblia: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Vamos ficar em pé? Canta, irmão. Canta.